Mateus 4, a partir do verso 1. Mateus 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o homem ou o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova ou não tentarás o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos, e o serviram. Amém, amém e amém. Hoje eu vou pregar com o seguinte tema: vença a tentação. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Vença. Quando a gente faz jejum aqui na igreja, geralmente eu oriento as pessoas para fazer apenas uma refeição por dia, ou então para tirar alguma coisa, um item da sua alimentação. Se você gosta muito de café, você retira o café, tem gente que retira o arroz, retira a carne. Quem me conhece sabe, eu retiro o doce, eu retiro o açúcar, né? E eu fico super bem, né? Fico super bem. O problema de que quando você está jejuando de algo, você já prestou atenção que todo mundo só te oferece isso? O diabo usando o crente para tentar você. Na semana que eu estou jejuando de doce, você tem que ver meu frigobar. O povo traz bolo, chocolate, pão de mel. Hoje, eu tive que pagar um pão de mel. Se eu tivesse de jejum, tinha me dado 5, de graça. Por que você está olhando com essa cara feia e séria? Vocês sabem o que é jejum, não? Estão me olhando assim, sério, tipo... Ou você não acredita que é verdade? É verdade. Sabe, nós aqui na Family jejuamos pelo menos uma vez por mês. A gente fala muito de jejum aqui. E algumas pessoas me perguntam: pastor, qual o propósito do jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é você ensinar para sua carne que quem manda nela é você. O texto que eu li fala que Jesus foi tentado. E o segredo da tentação dele está exatamente aqui. Ele ficou 40 dias de jejum. Quando ele termina o jejum, diz assim, e a Bíblia diz: e Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede, porque um ser humano consegue ficar até 3 dias sem água. Se Jesus fica sem água, ele não jejuou como homem. O jejum dele foi sobrenatural, ele jejuou como Deus. Você fica 40 dias sem comida, sem água, não tem como. Por isso que ele teve fome. A Bíblia diz que ele jejuou. O que você acha que Jesus fez 40 dias no deserto, espiritualmente falando? Você acha que ele só jejuou? O que mais você acha que ele fez em 40 dias? Assistiu série, maratonou, ficou na Netflix. O que você acha que Jesus fez 40 dias enfiado num buraco, numa caverna, perto de Jericó, no Monte da Tentação? O que você acha que ele fez além de jejuar? Ele orou. É lógico que ele orou. Ele orava todos os dias e principalmente na sua maior provação. E quando o diabo lhe aparece no final da provação, da tentação, para poder desafiá-lo, a Bíblia diz que ele usou trechos da palavra. É muito simples, gente. O texto está me ensinando que para eu vencer a tentação é oração, jejum e palavra. O que eu falo todo domingo aqui? O que essa igreja tem como pilares? Oração, jejum e palavra.
Sabe, existem pessoas que elas são tentadas pelo poder. Pelo poder. Parece que o poder deixa elas obcecadas. Cargos, influência, sabe, autoridade, conquistar posições. Existem pessoas que são completamente dominadas pelo poder. Aliás, o poder não muda ninguém, só revela o caráter. Existem pessoas que são dominadas pelo sexo. O sexo é um presente de Deus para o casamento saudável. O sexo é um presente de Deus para um casal que se ama e pode desfrutar desta relação com alegria e com prazer, e está tudo certo. E a função do diabo é desfazer ou deturpar o que Deus nos entregou como presente. O problema não é você ter autoridade, é você desejar o poder. Sabe, querer, obcecado pelo poder. Isso ativa sua vaidade, seu orgulho, sabe? O sexo, ele é bênção no relacionamento. Aí o diabo vem e cria pornografia, ele cria a prostituição, ele cria a lascívia. Porque ele não consegue criar coisas maravilhosas como Deus fez, então ele deturpa o que Deus fez. Existem pessoas que são tentadas pelo dinheiro. 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 Eu sei que você gosta. Eu também gosto. O problema não é gostar do dinheiro. O problema não é dinheiro no bolso, é dinheiro no coração. E aqui em Goiânia, o povo gosta muito de dinheiro, né? E aí cai nos negócios que eu fico impressionado. Fico, meu Deus, não é possível que você entrou nessa não. Olha, tem um negócio aí que vai dar 8%. Oi? Empresa dá 1,5%, 2%. Tem negócios que são extraordinários, dá 3%. O banco dá menos de 1%. Aí um cara te oferece 8%. Você fala, é de Deus. O diabo olha e fala, meu Deus. Deus olha e fala, meu eu. O diabo não acredita. Você sabe que aqui em Goiânia teve uma época que o povo comprava avestruz? O diabo fica impressionado com os goianos e fica olhando e fala assim, gente, não tem nem o que fazer. Os mais novos não lembram. O povo em Goiânia comprava avestruz para investir. Investir em ovo, investir em bicho. Lá na fazenda tinha 10, o cara comprava 1.500 avestruz, nem tinha. E depois pôs a culpa no diabo, foi o Satanás. O Satanás olhando e pensando, assim você me quebra. Você é louco, não compensa. Eu nem envolvi nisso. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Mas o diabo conhece a nossa área de vulnerabilidade. Por isso você vê pessoas que elas vivem recorrentemente se envolvendo em drogas, bebidas. Se você for numa sarjeta onde tem um cara caído, bêbado, ébrio, ruim, vomitando em si mesmo, se você conversar com ele, ele vai dizer, eu me arrependo do dia em que eu bebi o primeiro copo. Porque tem gente que não tem autocontrole. Pessoas viciadas em jogos. Sabe, eu vi uma estatística essa semana, eu estive numa reunião com o pastor Josué Gonçalves, pastor Carlito Paz, bispo Júlio e o pastor Eibe Uber. Nós estávamos sentados na mesa e compartilhando uma estatística. E isso aqui me deixou chocado, assustado. A maioria das pessoas hoje que estão jogando online são evangélicas. Pastor, como é que eles sabem? Cruzamento de dados. CPF, informações, endereço, tudo. Não é assustador para você não? Para mim é. Você vai para um gabinete pastoral esperando o cara falar, olha pastor, a minha tentação é porque eu não estou suportando, porque tem alguém me tentando, ou eu quase caí, ou é um problema financeiro que eu entrei, uma dívida, ou é o demônio está fazendo bagunça na minha casa. Não, estou viciado em tigrinho. O cara é filho do leão da tribo de Judá. E
gosta do tigre. Todos nós vamos ser tentados. Olha para mim, o diabo é um psicólogo milenar. O diabo sabe que não consegue me tentar com dinheiro. Vocês não vão me ver usando roupa de marca, carro extraordinário. Não é que eu não posso, é que eu não estou nem aí. Isso não entra aqui. Eu sou assim, é meu jeito. Eu tenho 49 anos, não é possível que eu vou mudar agora. Então raramente chega esse tipo de proposta. É muito raro. Mas como ele me estuda e ele me conhece, ele sabe o cheiro que eu gosto. Ele conhece os detalhes, ele me conhece muito mais do que eu mesmo. Mais de 12 mil pessoas passam na Family por domingo, por semana. O propósito do diabo não é me destruir, é me atrasar. Porque eu e você às vezes brincamos de crente. Ele não brinca de ser diabo. A função dele é colocar laços, embaraços, atrapalhos, para ver se você para. Hoje você vai sair daqui e eu queria que você decidisse no seu coração, orar ao Senhor para ter discernimento de espírito, para entender em qual fase você está. Se você está sendo provado ou se você está sendo tentado, ou se é os dois juntos. Se for os dois juntos, meus sentimentos. O negócio está feio para o seu lado. Porque a tentação vem do diabo. Vem de Deus não. A Bíblia diz: ninguém diga de Deus foi tentado. Deus não tenta ninguém. A tentação vem do diabo. Agora a provação, essa vem de Deus. Então você tem que entender se o processo que você está vivendo é uma tentação ou é uma provação. A tentação, ela vai e ela quer extrair o pior de você. A provação quer extrair o melhor de você. Na tentação, o diabo fica mentindo para você. Na provação, Deus te confronta com a verdade. A tentação te faz quebrar princípios, ferir valores, entristecer o Espírito Santo. Ah, pastor, e a graça que tudo perdoa, e a graça que eu posso viver de qualquer jeito. Novo Testamento, Paulo: não entristeçais o Espírito Santo. Então você quer viver de qualquer jeito, independente do seu melhor amigo estar triste com você. Que graça é essa? A provação testa minha coragem. A provação testa a minha perseverança, a minha moralidade. As provações me aproximam de Deus e as tentações querem me afastar de Deus. Quando Tiago foi escrever na sua carta, capítulo 1, verso 13. Ele disse: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então sua tentação vai ser diferente da minha, porque é pelo que eu cobiço. Você acha que o diabo não está te vendo? Ele não lê seu pensamento, mas ele sabe para onde você olhou. Ele sabe o site que você entrou. Ele te ouviu conversar. Ele fica só analisando. Ele não é burro. Burro é quem acha que ele é burro. Ele é estratégico, inteligente. E ele tem um único propósito na vida dele: parar você, mentir para você, fazer você acreditar que o que ele está falando é verdade. Inclusive com Jesus ele usou a Bíblia para mentir. Por isso que a Bíblia diz: nos últimos dias virão falsos profetas. O que é um falso profeta? Ele pega a profecia e deturpa ela. Eu fico pensando, Jesus foi tentado? Foi. Você não acha engraçado? Como é que você tenta alguém que não peca? Se ele não peca, ele não tem desejo ruim. Se ele é 100% homem, mas ao mesmo tempo não tem pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, não tem mancha.
não há pecado nele, não há uma tara, não há um desejo ilícito. Qual que é a diferença da tentação de Jesus com a nossa? Primeiro, é que nós somos tentados por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa da nossa cobiça. A gente procura ficar no lugar da tentação. Por que a gente gosta tanto que não pode? A gente é obcecado no proibido, né? Quem tem filho aqui sabe, você pega um menino e fala assim, ó, não mexe que não. Ele desespera. Se você falar para uma criança, não mexe, ele surta. Ele quer. Deus olha para Adão e Eva e disse, olha, o planeta é de vocês dois, só tem vocês dois. Deve haver no planeta trilhões de frutos. Se vocês saírem andando daqui, vocês vão gastar meses e meses andando para dar a volta no planeta enorme que só tem vocês dois. Tem milhões, milhares e trilhões de frutos. Pode comer tudo. Tem um fruto. Só um. Vocês estão entendendo que o planeta pode? O planeta. Só tem um que não pode. Fala para mim onde os miseráveis foram. Parece que desde lá a gente fica de olho no que não pode. Parece que dá um negócio assim, né? Parece que a gente tem aquela... dá um... aquele sentimento assim de aventura, de proibido, de escondido. A diferença entre nós e Jesus é que eu e você, nós, por causa da nossa cobiça, nós caminhamos em direção à tentação. Nós nos aproximamos para ver o fruto proibido. Nós queremos estar em lugares, perto de coisas que de repente enchem os nossos olhos. Jesus não. A Bíblia diz, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele não foi empurrado não, tá? Ele foi conduzido. Conduzir aqui é como segurar nas mãos. O Espírito Santo pega e leva ele. E lá em Lucas, não diz que ele foi tentado um dia. Ele não só jejuou 40 dias. O verso diz assim, eu li Mateus. Lá em Lucas diz assim, e Jesus foi tentado por 40 dias. O que nós lemos é o resumo. 40 dias sendo tentado, pressionado. Quando é que Jesus foi tentado? Se você ler com calma o texto que hoje nós lemos aqui, você vai ver que diz assim, e a seguir, e depois disso, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Depois do quê? A seguir do quê? Do batismo. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. Quando Jesus se aproxima do rio Jordão, João Batista olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não posso batizar você, é você que tem que me batizar. A primeira coisa que Jesus recebe ao chegar no Jordão é honra. Sua identidade é revelada. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar, você é maior do que eu. A Bíblia diz que no batismo os céus se abriram, o Espírito Santo em forma de pomba desceu, e o texto diz que encheu Jesus do Espírito Santo. E de repente uma voz dos céus, que é a voz do Pai, diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando é que Jesus foi tentado? Logo depois de uma grande vitória. Quando é que Jesus foi tentado? Depois que ele estava cheio do Espírito Santo? Depois que ele ouviu a voz de Deus? Depois que ele foi honrado por João Batista? As maiores tentações da sua vida não virão quando você estiver no chão, na lona, fracassado, não. Geralmente vem depois de uma vitória, de uma grande alegria, de ouvir a voz de Deus, depois de um grande milagre, uma grande conquista, depois de viver algo extraordinário. Sabe quais são as pessoas mais tentadas? Aquelas que estão cheias do Espírito Santo de Deus.
O diabo não se preocupa em tentar gente vazia, não. Gente vazia não é tentada, ela é parceira do diabo. Falei, tô leve. O diabo não quer derrubar quem já está caído. Ai, pastor, eu estou sendo tentado. Não é só mau caratismo mesmo. É safadeza, vergonha na cara que não tem. Ele precisa parar quem está cheio. Porque quem está vazio não tem nada para entregar. Ele não quer derrubar quem está caído. Ele quer derrubar quem está em pé. A Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe. Quer dizer, abra os olhos. Porque para cair é só estar em pé. A gente vai se enchendo de orgulho, de vaidade, de soberba. Não, porque eu oro, porque eu jejuo. E daí, Jesus também. Se o diabo tentou Jesus, imagina você. As tentações que acompanham a prosperidade são muito maiores do que aquelas que acompanham a adversidade. Cuidado. A palavra de hoje é uma palavra de alerta, falando tudo para poder te parar, te paralisar ou atrasar o projeto. Abre os olhos. Essa semana o diabo vai ficar endemoniado com você. Porque quando ele vier, você vai, ô querido. Querido não. Aliás, tem gente que chama ele de capeta. Eu chamo ele de lapeta, não é melhor? Lapeta, em vez de capeta, lapeta, né? O brifute. Tem gente que acha que o mundo... Eu tenho uma preocupação com gente que é extremista. O diabo também é extremista, tudo ele é extremo. Tem gente que acha que o diabo não existe, que ele não atua, que não faz nada. Tudo é natural. E tem gente que acha que tudo é o Satanás, é o demônio, é o Satanás, é o Satanás. Não, não é não, calma. Tem coisa que não é não. Tem coisa que é só safadeza, mau caráter, gente que não presta. Né? Se você faz dívida, mete a mão pelos pés, não se organiza. Compra tudo o que quer no cartão de crédito, não culpa o diabo não, só vai resolver sua vida. Você é um mau gestor mesmo, é só isso. Tem coisa que é o diabo. E aí eu preciso olhar e abrir meus olhos. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus sendo tentado e Adão também sendo tentado. Um caiu, o outro não. Adão foi tentado no jardim. Jesus foi tentado no deserto. Adão tinha companhia, ele tinha Eva, ele tinha alguém para compartilhar. Jesus não tinha ninguém, estava sozinho. Adão cedeu, Adão caiu, Jesus venceu. Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Porque não é sobre onde estamos, mas quem nós somos. Não tem a ver com o ambiente que você está, mas com a essência que você carrega. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então nós seremos tentados em qualquer ambiente. Não tem a ver com o ambiente, mas com quem eu sou no ambiente. E aí tem gente que não facilita, ele não sai do lugar da tentação. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Tem gente que ele não facilita, ele não vigia. Ele acha que ele é forte, que ele consegue, que ele dá conta. Dá conta não. Eu já tive que fingir de doido às vezes. A pessoa fala um negócio de... A pessoa me mandava mensagem: oi, sumido. Quem respondia? Quem respondia? A Suza. Eu vou contar um negócio aqui. Eu vou contar. Vai ser humilhante, mas eu vou contar. Não, vou contar não. Yes! Eu preguei muito para jovens e adolescentes. Na época eu tinha bíceps, tríceps, hoje é só pânceps, né? Então, eu era mais ajeitado. Eu tinha uma mecha branca. Hoje a mecha é preta, o resto ficou tudo branco.
Esses dias eu me vi em frente ao espelho sem roupa. Eu falei, sai desse corpo, ele não te pertence. Eu falei, que isso? A lei da gravidade me pegou. Mas eu era mais arrumadinho e tal. E eu sempre vou em evento, o pessoal gosta de tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto. E tá tudo bem. E tem muita gente sem noção, tá? Para tirar foto. Viu, irmã? Cuidado. Tem muita gente sem noção. E eu combinei com a Suza. Se tiver alguém empolgado demais, o que? Aí você vem. Chega perto, tudo combinado, tudo combinado. Aí veio duas meninas. Uma pegou num braço, outra pegou no outro, eu fiquei assim. Que Zarbeg me empurrando, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu escolho Deus, eu escolho ser. Aí o que eu faço? Aí fiquei assim e tal. Olhei para a Suzy, ela olhou de longe e fez assim. Aí quando ela chegou, na época não era foto de celular, é uma maquininha digital assim. A menina pegou uma máquina, juro para você, entregou na mão dela. Tira uma foto dele com a gente. Falei, gente do céu. O inimigo, ele é corajoso. Satanás é furioso mesmo. Eu pensei, a minha casa cai ou a delas. Alguma coisa vai acontecer. Aí, a Suza pegou, tirou uma foto, tirou outra foto, entregou a máquina para elas. E elas foram embora. Falei, gente, tá convertida a minha colérica. Falou nada. Aí entrei no carro, fui dar um sermão nela. Falei, o que nós já combinamos? Você já pensou se for um cara casado com uma mulher que é barraqueira? Ia dar uma confusão terrível. Elas são duas meninas novas, você tem que ensinar a falar alguma coisa. Falar, filhos, não pode fazer isso, porque né, tá exagerado, né? Puxa de lá, e aperta, empurra, e não sei o quê. Fui dando uma lição nela. Falei, você não vai falar nada não? Ela falou assim, elas vão me odiar quando eu descobrir que você não saiu na foto. Falei, o que você fez? Ela disse, eu dei um zoom. Tirei a foto da espinha no nariz de uma e a outra no queixo. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar um pecado, uma queda. Quem estava com Jesus no deserto quando ele foi tentado? O diabo e quem mais? Quem estava com Jesus? Pode dizer, gente. Além do diabo, quem estava com ele? Ninguém. Ninguém. Tinha um amigo lá? Tinha apóstolo lá? Só o mundo espiritual se movimentava, mas quem é que estava com ele? Se não tinha um ser humano com ele, como que Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre a tentação? Com detalhes. Hã? Porque Jesus contou para alguém. Com quem que você compartilha os segredos do seu coração? Ou vai morrer? Ou vai deixar ser cercado? É por isso que você vê pastores caindo. Você fala, meu Deus, um grande homem de Deus, lógico, ele é tão grande que todo mundo ficou pequeno. E aí ele não falou com ninguém, não abriu o coração com ninguém, foi embaraçado quando ele viu. Jesus contou para alguém. Fica imaginando ele dizendo, olha, um dia, estava lá, o diabo chegou, falou isso para mim. Ele contou detalhes. Para quem que você liga? Com quem que você fala? Não fala para mim que você não tem tentação não, que você tem. Viu? Passa óleo de peroba nessa cara sua, que eu sei que você tem. E não tem idade, não tem. É crente demais. Ninguém é crente demais. Ninguém. Não tem crente mais ou crente menos. Lembra de Billy Graham? Billy Graham tinha um secretário. Carregava a mala dele, a Bíblia e as coisas.
E todo mundo ficava olhando e falando: rapaz, o cara tem um secretário para carregar malinha, Bíblia, não sei o quê. É enjoado, né? Tá se achando. Aí Billy Graham morreu. Recentemente, ele morreu. Foram entrevistar o secretário dele, que é o que estava mais perto. Aí ele contou o porquê que Billy Graham contratou ele. Ele falou: eu não preciso de ninguém para carregar nada. Mas todas as vezes que o pastor Billy Graham descia de um púlpito, de uma grande cruzada com 100 mil, 150 mil, 200 mil pessoas como foi na África, ou 100 mil como foi no Brasil, todas as vezes que ele descia, que eu ia buscar as coisas dele, eu dizia no ouvido dele: Deus não precisa de você. Fui contratado para isso. Para lembrar que ele é só um pedacinho de carne, pó e mais nada. O orgulho precede a queda. Sabe, então, essa semana você não vai vacilar. Você vai ficar de olhos abertos. Você vai ficar antenado, prudente como a pomba, mas você também vai ser sagaz, esperto, atento como a serpente. O diabo, pelo menos por 3 vezes, pelo menos é o que a Bíblia cita, ele confronta Jesus. Primeiro, ele questiona a identidade de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus mesmo, manda essas pedras transformarem em pães, porque você está com fome. Pergunto: transformar pedras em pães é pecado para Jesus, sim ou não? Não. Comer pão para quem está com fome é pecado, sim ou não? Não. Então o problema não é Jesus fazer, é quando. Não está na hora. Olha para cá. A função do diabo é fazer você satisfazer um desejo natural de maneira ilegal. Um desejo lícito de maneira ilícita. Pastor, mas eu não posso adulterar. Se me faz feliz, se me faz bem, eu quero. Que Deus é esse que proíbe a alegria, a felicidade, o prazer? Um Deus que não quer que você viva de prazer, mas de princípio. Porque no seu adultério um monte de gente morre. Sua mulher, seus filhos, seu ministério. Você está entendendo? Quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor para você. E Ele não tem que ficar te explicando. Quando Deus diz não na Bíblia, a relação homossexual. Quando Deus diz não na Bíblia, a relação de prostituição. Quando Deus diz não na Bíblia, ao vício. Não é que Ele não quer que você seja feliz. Não, Ele não quer que você descumpra um princípio. Porque quem quebra um princípio será quebrado por ele. O diabo vai tentar falar com Jesus na sua identidade. Se você é filho de Deus, transforma. Não é pecado comer pão, não é pecado transformar pedra em pão. O pecado está em satisfazer um desejo natural de forma imoral. Não está na hora. Jesus vai ser servido por anjos que vão servir pão no final da tentação. Para comer o pão que vem do céu, ele tem que rejeitar o que vem da terra. Sabe o que o diabo está fazendo? Se você é filho, prova que é filho. Ao invés de Jesus esperar o pão que vem do céu, ele resolve na hora: eu tenho poder, eu transformo pedra em pão e como. Sabe o que ele vai estar dizendo se transformar pedras em pães? Eu não dependo do Pai. Faço com as minhas mãos, quando eu quero, do jeito que eu quero, porque eu posso. Esse é o perigo. A tentação está aí. Uma vida independente da vontade de Deus. Eu posso, eu faço, eu tenho network, eu vou, eu aconteço. Isso é perigosíssimo. Quantas vezes eu já disse que o pior fracasso é fazer sucesso onde Deus não te colocou? O diabo está dizendo: você não precisa do Pai. Tem gente trocando o pai por pão. Tem. Quer resolver rápido. Antecipar as coisas, abreviar as coisas. Sexo é maravilhoso no casamento, e o cara já quer fazer agora.
Ele quer ganhar dinheiro. Aí Deus tem para ele uma provisão sobrenatural do céu, mas ele quer antecipar, ele quer resolver. Ele quer dar os pulinhos dele, ele quer dar o jeito dele. Perigoso. Jesus responde com a Bíblia: queridão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair. Jesus está dizendo: eu prefiro a palavra do Pai do que o pão que o diabo... Segundo, se você é filho de Deus, colocou ele no pináculo do templo, o lugar mais alto de Jerusalém, pula daí, se joga. Aí, como Jesus inseriu a Bíblia na história, o diabo não é burro, fez a mesma coisa. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles sustentarão você nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus disse, só que está escrito também, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo deturpou o Salmo 91. Pula daí, ó. Deus vai mandar anjo para segurar você. Mentira, o Salmo não diz isso. O Salmo diz que você será protegido quando você estiver para tropeçar no caminho. A promessa é para quem caminha, não é para quem se joga. Porque se você estiver caminhando, se você estiver no propósito, você está vivendo a sua vida normalmente, lutando, correndo atrás das suas coisas, aí vem um tropeção, vem um escorregão, vem uma pedra, os anjos estão ali para te suportar, para te ajudar, Deus está ali para te conduzir. Não há promessa para alguém que se joga. É uma proposta de suicídio disfarçada. Sabe, Jesus está dando uma lição hermenêutica aqui no diabo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tem pessoas que não estão tropeçando, estão se jogando. Se jogando em negócios errados, em relacionamentos errados, em alianças erradas, sem consultar a vontade de Deus. Só vai e se joga e depois põe a culpa em Deus. Deus, por quê? Deus está no céu. Por quê? Você se jogou, querido. Eu falei que ia te ajudar para você não tropeçar no caminho. Mas a sua pressa é tão grande que você só se jogou. Está tão carente para satisfazer um desejo natural que entregou o seu coração a quem não tem um. Envolveu em relacionamentos errados. Envolveu num relacionamento, numa aliança que não deveria fazer. Não perguntou a Deus, não orou, só se jogou, só vai. Cuidado. Nas duas primeiras tentações, o diabo confronta Jesus com a sua paternidade. Se você é o Filho de Deus. Se ele tentou fazer Jesus duvidar da sua filiação, imagina nós. O diabo, hoje eu terminei de pregar essa mensagem em 85, uma moça veio em mim e falou: pastor, como que eu posso ter certeza que eu sou filho de Deus? Eu não me sinto filho de Deus. Falei, meu Deus, eu preguei 40 minutos, Senhor. Falei, filho, está escrito: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pronto, você é filha. Pastor, como que eu faço para acreditar? Lê aqui, querida. Talvez ela queira que um anjo desça, que Deus fale, eu não sei. Abra o céu. Ei, Joana, que te digo, minha tchutchuquinha, minha amadinha, queridinha, meu docinho de coco, fofucha princesa do pai. Eu não sei o que ela quer mais. As pessoas não creem no que está escrito. O dia que você entender quem você é, eu não quero que você tenha medo do diabo. Não, pelo contrário. Se você está sentado aqui pensando, rapaz, o diabo tem raiva de mim. Não. Nossa, que novidade. Temos aqui um Shakespeare, você descobriu? É mesmo. Ele tem ódio de você. Se ele pudesse, é porque ele não pode. A Bíblia não diz que ele está ao redor. A Bíblia diz que ele está ao
redor. Quer dizer, ele está próximo, como o leão. Ele fica rugindo, bramando, gritando, e chamando atenção, fazendo barulho. Por que ele está ao derredor? Por que esse leãozinho não chega? Porque alguém já chegou primeiro. O leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que o diabo não te toca. Agora, te tentar, querida, vai. Ele vai tentar. O papel dele é esse. Tentador, enganador, é a essência dele. Quando ele vai em Jesus e diz: será que você é filho? Ele chegou atrasado, irmão. Jesus no batismo ouviu de Deus: este é o meu filho. Está escrito aqui: você é filho. Você é filha. Está escrito aqui. Por que você está duvidando ainda? Nós fizemos um trabalho com as garotas de programa aqui nessa região. Já fomos algumas vezes. Já recuperamos algumas. Essa notícia saiu no G1 agora essa semana. 30% dos motéis da região aqui já fecharam. E vão fechar mais. Se você é dono de motel, sinto muito, você vai quebrar. Aí o G1 inventou um tanto de coisa, eu pensando, se você soubesse. O mundo espiritual se move onde a igreja chega, você tem que entender isso. Por quê? Porque os filhos chegaram. Nós temos a identidade deles, o DNA dele. Nós carregamos a essência dele. Aonde você chega, Deus chegou. Aonde você entra, Deus entrou. Aonde você fala, Deus está falando. Você tem que entender. Meu Deus, eu queria que você entenda. Olha, o dia que você entender quem é você, você não entendeu ainda quem é você. Fazendo trabalho com garotas de programa aqui. Uma delas nós pagamos a faculdade, para ela poder encerrar a faculdade. A outra nós tiramos da rua, demos uma casa para ela. E interessante, nós os homens não sabemos quem são elas, só as meninas. A gente cuida, mas não precisa saber quem é. Talvez esteja uma aqui ou duas, eu não sei. Talvez esteja assistindo o culto aqui, ou lá no 85. Sabe? E nós fizemos um colar para elas uma vez, no Dia das Mulheres. E o colar dizia assim, ó: filha amada. Sabe o que aconteceu? Quando as meninas, as mulheres do evangelista chegaram lá, elas não queriam aceitar o colar, porque não se sentem filhas amadas. A Bíblia diz que o filho pródigo estava num chiqueiro. Ele fez tanta coisa errada, ele estava tão envergonhado, que ele planejou um discurso: quando chegar em casa, eu vou falar para o meu pai que eu não mereço ser filho, então eu quero ser um escravo. Vou trabalhar até descalço. Pai, eu voltei, eu quero comer pão. Quero comer o quê? Pão. Na casa do Senhor tem abundância de pão, eu quero comer pão. E eu vou ser doulos, eu vou ser servo, eu vou ser escravo. Então está tudo bem, eu vou ficar com essa roupa, eu vou ficar descalço e eu vou comer pão. O pai disse: traz uma sandália. Traz um vestido. E o pai não disse: para comer traz pão. Não, o pai disse trazer o quê? Um bezerro cevado. Porque escravo come pão, mas só filho come bezerro. Só filho anda calçado. Só filho tem vestes novas. Só filho tem anel. O pai está dizendo: você pode não querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Deus está falando com alguém aqui. O diabo está tentando mentir para você. Ele está tentando dizer que você não é nada. Querida, não é por mérito, é pela graça. Existem filhos distantes, filhos rebeldes, filhos pródigos. Existem filhos perto, filhos íntimos, mas somos filhos. Quem é você? Para de acreditar na mentira que o diabo está dizendo que você não é. Todos os que crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Olha isso, na primeira tentação, o diabo está dizendo: cuida de você. Seja independente do pai. Pega pedra, converte em pão. Você se vira sozinho. Na segunda ele diz: por que tu não se joga? Abandone-se. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu preciso falar com alguém. Essa semana você pensou em se jogar. E aí eu estou falando fisicamente. Você não vai tirar a sua vida.
Não, não vai. Porque não chegou no fim. Deus hoje está mandando eu lhe dizer com a autoridade do Espírito Santo: essa depressão vai sair. Alguém que está me assistindo em casa, viveu essa semana a sua pior síndrome do pânico, e a única certeza que você tinha é que você ia morrer. Não vai morrer, não é o fim. A vida de Deus está transbordando sobre você e agora. Aonde você estiver, dobre os seus joelhos, se você estiver me assistindo agora, e receba graça e vida de Deus para poder recomeçar. Você não é predestinado ao inferno, esquece isso. O diabo está mentindo para você. Você é filho amado do Pai. Está no chiqueiro, mas é filho. Está caído, mas é filho. Só falta voltar. O Pai está dizendo: a porta está aberta, vem calçar sandália, vem colocar vestido, vem comer o bezerro assado, porque o Pai está esperando por você. Aleluia. Por último, o diabo leva Jesus no alto e diz assim: tá vendo tudo isso que eu... Olha aqui, olha, presta atenção. O diabo levou Jesus ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha isso aqui. E a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Olha para cá. O diabo levou Jesus para ver de maneira espiritual a glória deste mundo. O que o diabo mostrou para ele? Só as coisas boas. Porque só tem coisa boa no mundo? Só tem coisa boa nos reinos? Gente, só tem coisa boa em Goiânia? Não, olha você aí. Não, você é coisa boa. Há um discurso por aí que não tem violência em Goiânia. Tudo bem que o índice é muito baixo, mas você acha que tem em algum lugar? Tem. Tem. Tem assentamento em Goiânia. Tem gente passando fome em Goiânia. Mas você pode trazer alguém em Goiânia e levar ele só dentro dos condomínios, só nos shoppings, e mostrar a glória de Goiânia. O diabo pega Jesus e mostra a glória, as coisas bonitas. Porque não dá para te tentar mostrando coisas feias. Você está achando que ele vai aparecer com um rabo enorme, um chifre? Eu vou te pegar. Ô, mano, você não precisa ser. Você pode ser, é só ser normal. Você não precisa ser crente. Por quê? Você é louco, não compensa. Tô fora. Vem, vou nada, né? Vou não. É só coisa bonita. Só coisa apetitosa. Gente, e pecar é um negócio interessante. Como que a gente gosta de pecar? Os hormônios ficam até assim. Por isso que a palavra hormônio parece com um demônio. Já viu que parece? Eles ficam tudo em ebulição. O problema não é só o pecado, é o salário dele. É que quando eu caio na mentira do diabo, eu estou plantando uma semente que vai germinar, vai nascer uma floresta de frutos podres, e eu vou ter que comer um por um. Grava o que eu vou te falar. A dor da colheita elimina o prazer do plantio. Tá gostoso hoje, não tá? E amanhã? Deus sabe que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ele sabe, é por isso que Ele está gritando: não caia na lábia dele. Não caia, não erre, não peque. Sai do chiqueiro, volta. O diabo disse: olha as glórias do mundo, tudo isso é teu. Mentiroso. Ele oferece para Jesus o mundo que não é dele, é roubado, é superficial, é temporário. O diabo esconde o sofrimento, o caos, a vergonha, a coisa feia, mostra o belo e diz: tudo isso é lindo e eu te dou. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Escute.
No milênio, Jesus vai reinar sobre todos os reinos. Os reinos vão voltar para Jesus, sim ou não? No tempo certo. Jesus entendeu claramente. Ele entendeu claramente que não vai ganhar os reinos de joelhos dobrados, mas de braços abertos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não está na hora de ganhar os reinos, está na hora de perder a vida. Ele ganhou, mas não de joelhos dobrados, de braços abertos. Quando ele diz, eu vou te dar tudo, Jesus nem responde. Jesus olha para ele, ao invés de usar a palavra ou de argumentar, Jesus diz assim: vai-te, Satanás. Sabe o que Jesus está dizendo? Chega. Somente ao Senhor Deus adorará, e a Ele prestará culto. Quando Jesus diz sai, Jesus está dizendo basta. Grave o que eu vou te falar: quem encerra a tentação é você. Não é o diabo que para, ele não para. Quem para é você. Quem para de acessar é você. Quem para de ligar é você. Quem bloqueia é você. Quem não vai é você. Quem diz não é você. Ele não para, querido, ele não desiste, você está entendendo? Hoje o Espírito Santo está gritando a alguém. Você precisa olhar para ele e dizer: sai, eu te repreendo, eu não te aceito. Resisti ao diabo e ele... A Bíblia diz que o diabo foi embora. E quem chegou? Os anjos. Lucas diz assim: e os anjos serviram pão. Quem serviu pão? Anjo e pão. O que o diabo disse para Jesus? Transforma pedras em pão. Depois disse: pula que Deus vai me dar anjo. Espera aí. Então o diabo oferece para ele: por que você não pede anjo e pão agora? Jesus sabe, porque eu não obedeço o que o diabo manda, nem o seu tempo. Eu quero pão e quero anjo, mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Eu vou esperar. Ei, moça, não entrega seu coração a quem não tem um. Para de se envolver em relacionamentos errados só para manter e suprir uma carência. Você não precisa disso, você tem pai. Você tem noivo, ele te ama. Ontem eu realizei um casamento maravilhoso de uma menina que orou 11 anos. E a história dela é bonita, como ela sofreu. Sabe quando todo mundo ao redor diz, sei lá, talvez não tem nem mais jeito. E ela contando o testemunho dela, eu pensando, tanto que vale a pena esperar em Deus. Esperar para prosperar, esperar para crescer. Calma o seu coração. A voz que você ouve determina o destino que você chega. O diabo está falando para Jesus: transforma. Está na hora de você comer pão. Eu falei: eu quero comer pão, mas não é agora e não é o seu. Se joga, Deus vai mandar anjo. Eu quero anjo, mas não é agora, eu vou esperar. Quando o diabo foi embora, 40 dias de tentação, o diabo vai embora. Deus manda pão, Deus manda anjo. Pronto. Porque o anjo de Deus vem do céu. O do diabo não. Os anjos não vêm quando você aparece, mas quando você obedece. Jesus venceu com oração, com jejum, com palavra. A tentação não parou Jesus, não vai parar você. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vai prover livramento para que vocês possam suportar. 1 carta aos Coríntios 10 e 13. Coloque-se em pé que eu vou orar por você. Não tem mais o que falar. Era só isso. A palavra de hoje é uma injeção. O diabo está endemoniado agora. Pensa na raiva dele.
Duas coisas que ele não quer que você saiba. Primeiro, quem é você? Quem é seu pai? E quem é o diabo? Ele não quer que você saiba disso. Ele quer que você misture as coisas. Porque se você não souber quem é você, você fica refém do diabo e distante de Deus. Mas se você tiver consciência de quem é o seu pai, você se aproxima dele e o diabo tem medo de você. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 vão cair a um lado, 10.000 à direita. E você? Não, calma. Você tem o nome mais poderoso do mundo: Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome. Ah, se você soubesse o poder que nós temos. Olhe para cá. Pessoas entraram aqui preocupadas. Amanhã é segunda. Há preocupações no seu coração. Mas o que eu quero que fique claro nesta mensagem, primeiro, é que nós temos de Deus graça e força para vencer a tentação. Agora olhe para cá. Mas uma coisa que você tem que colocar no coração é que Ele te deu o poder de se tornar filha e filho. De quem? É Ele quem o trono está estabelecido no céu. E assentado lá Ele coloca os pés, o escabelo dos pés na terra. É Ele quem criou todas as estrelas e chama uma a uma pelo seu nome. Todas as galáxias, o universo. É Ele que pega a água do mar, de todos os mares, e coloca na palma da sua mão. É esse que Jesus disse: quando vocês forem orar, não diga: oh, grande é o Shaddai, Elion, Elohim, poderoso Adonai. Não. Quando vocês forem orar, vocês se aproximem dele e digam assim: Pai Nosso. O apóstolo Paulo vai mais além, disse: chamem ele de Abba, Pai, Papai. Você não está sozinho não. Seu casamento não será destruído. Essa enfermidade pode ser curada, porque na cruz Ele deu para nós, a Bíblia diz, olha que lindo, o poder. Ninguém vai se tornando filho do nada senão. É na cruz, você recebe poder para se tornar filha, filho de Deus. Posso pedir uma coisa? Junto comigo, eu queria que você fechasse seus olhos, eu vou fechar aqui. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração assim. Eu quero que você fale com o Pai hoje, como filho e como filha. Tem alguém que está no seu coração para essa semana. Fala com ele aí. Paizinho. Oh, papai. O Senhor é tão grande, tão santo, tão puro, tão maravilhoso, que às vezes nos constrangemos por causa das nossas falhas, das tentações que sofremos e vivemos diariamente, e nos sentimos pequenos, limitados, não merecedores. Mas o Senhor nos abraça nesta noite. O Senhor segura nas nossas mãos. Esta semana nós clamamos para que seja diferente, para que seja leve. Essa semana nós oramos, Deus, para que o Senhor esteja presente. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós vamos resistir, nós vamos vencer,
porque a graça do Senhor nos alcança, nos dando força para suportar a pressão, para suportar a tentação, para resistir ao inferno. Nós queremos estar cheios do Senhor, porque cheios do Teu Espírito, seremos imbatíveis, seremos mais fortes, seremos vencedores, seremos vencedores. Pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Vamos cantar para encerrar o culto? Cuidando de mim, do lugar onde não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Orandalabassuri ralabaxa. Levante sua mão direita assim. Fecha os olhos. Fecha a mão direita. O Senhor te sustenta hoje e te segura aí. Assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, Ele está conduzindo você. Essa é uma semana diferente, tá? Você já está saindo daqui vencedor. Ah, Ele segurou nas tuas mãos. Ei filho, ei filha, caminhe com Ele, passos, passos, até a vitória. Olha aqui para mim. Não saia. Nós estamos dentro do horário. Não saia. Eu quero hoje falar com filhos que estão afastados, filhos que estão longe, filhos que precisam voltar. Você nunca vai ficar em pé se não estiver segurando a mão dele. Não consegue. Desiste de caminhar sozinho. Esquece. Ah, não precisa de igreja. Eu também não. Nós juntos somos a igreja. Ah, eu congrego em casa. Não estou discutindo isso com você. Você precisa segurar nas mãos dele para seguir. Já deu, né? Chega. Chega. Chega de tropeçar, de cair, de se lançar. Chega de ouvir quem não deveria ter ouvido. Eu não estou falando para você aceitar Jesus, não. É Ele que tem que te aceitar. E Ele já aceitou. Agora eu estou te dando a oportunidade de recomeçar. Você precisa recomeçar. Esquece namorado, namorada, família. Aí esquece aquele que não é capaz de abandonar pai, mãe, família por amor de mim. Não é digno de herdar o reino dos céus. É disso que Jesus está falando. Sabe, não pensar em ninguém, pensar nele e a partir dele o resto a gente resolve. Ele é mais importante que tudo. Se você está aqui e nunca disse publicamente que Jesus é o seu Senhor, você precisa tomar essa decisão. Você tem que confessar, sabia? Confessar com a sua boca que Ele morreu na cruz por você, foi para te dar a vida eterna, limpar os seus pecados e te garantir a salvação. Gente, Jesus está voltando. O arrebatamento está aí. Olha a situação que está o Brasil. Olha a situação de outros países. Olha a guerra, rumores de guerra. Tem tanta coisa. Se você não entendeu ainda que Jesus está voltando, você vive em que mundo?
Então agora é hora. Já chega. Já deu. No mundo espiritual nós damos uma ordem hoje como igreja. Nada vai te prender, nada vai te amarrar, nada vai te... Não tem uma cadeia que vai te... Nada. Você está livre para decidir hoje e você vai tomar essa decisão agora. Se você está no YouTube ou no Instagram me assistindo, escute. Você precisa decidir agora. Jesus está esperando por você, assim ó, com as mãos abertas. Mas você tem que segurar, tem que vir. A mesma graça que está aqui está sendo derramada aí agora. Escreve nos comentários: eu quero Jesus. Faz isso agora. Agora. Eu quero Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Escreve. Em nome de Jesus. Não deixe a sua oportunidade passar. Se tiver como colocar os comentários no telão, eu agradeço. Se tiver como. Enquanto isso, eu vou contar até 3 aqui. Olha lá. Olha lá, a palavra nunca volta vazia. Deixa eu ver, olha lá, o Rodrigo, eu quero Jesus. Rosângela, eu escolho Deus sempre. O Rodrigo Monteiro, eu quero Jesus. Pode subindo. Deixa eu ver quem mais lá embaixo lá. A Giovana, eu quero Jesus. A Jordana, eu quero voltar para Jesus. O Reuri, eu quero Jesus. O João Júnior, eu quero Jesus. Olha lá, você pode aplaudir o Senhor. O Flávio, a Isabela, o Luiz, o Ricardo, eu quero Jesus. Aleluia. Ó, vamos encerrar agora. Eu vou contar até 3. Você que está aqui vai dar um sinal com a sua mão se você vai hoje reconciliar, entregar a sua vida ao Senhor. Ok? Vou contar até 3. Você faz assim: 1. Que oportunidade maravilhosa você está recebendo. 2, não resista à voz do Espírito Santo. 3, agora é sua hora, cadê você? Dá um sinal, eu quero saber onde é que você está. Tem gente de cá? Não estou vendo direito aqui. Ali tem, aqui tem, ali tem, ali atrás também. Olha lá, olha ali, glória a Deus. Isso. Seja corajoso, corajosa. Faça isso, Jesus está te esperando. Ó, você que deu um sinalzinho com a sua mão, eu posso orar por você? Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá, isso. Os servos, pastores, líderes, se você congrega aqui na igreja, já veio aqui muitas vezes, ajuda essas pessoas a chegarem aqui. Eu estou esperando você. Vem para Jesus, vem cá. Vem pegar na minha mão aqui, vem cá. Deus abençoe. Filho, Deus abençoe você. Glória a Deus. Olha lá no telão. E o povo está aceitando Jesus. Olha lá. O Leonardo, a Emanuela, a Mônica, a Sônia, Júlia Lima, a Alice, o Elvis Medeiro, Clarice Silva. Ó o Joãozinho, eu quero. O Gabriel Júnior, eu quero Jesus. O Gamer Enzo, eu quero Jesus. A Leda Aires, olha quantas pessoas. A Ariane Lacerda, Deus, eu lhe entrego a minha vida. Glória a Jesus. Deus abençoe, filha. Vem mais pra cá. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais gente? Vem. Isso. Seja ousada, seja ousado. Esta é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Vem pra cá, eu estou te esperando. Isso, fica de cá. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, vem. Mais alguém? Posso finalizar? Você vai perder a oportunidade? Sério? 150. Mais de 150 pessoas aceitaram Jesus online. Mais de 150 pessoas disseram eu quero Jesus. Você pode aplaudir a ele aí? Olha ali, está chegando. Vem. Ajude as pessoas a chegarem. Deus te abençoe, filhão. Deus te abençoe, tá? Isso. Se você está com alguma criança, pré-adolescente, você levanta uma mão porque ele entendeu. Traga ele aqui para a gente orar por ele também. Glória a Deus. Bora? Pronto? Aleluia. Que Deus seja louvado. Quando eu terminar de orar por vocês, posso pedir carinhosamente? Quero te dar um presente. Lá naquela sala, aquela luzinha piscando, alguém vai te conduzir, só para te dar um presente, coisa rápida. Você já vai embora para sua casa. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Te damos graças, Deus, por essas vidas. Obrigado. Elas se rendem ao Senhor. Que possa haver um recomeço, que possa haver uma nova história, que o nome do Senhor seja glorificado na vida delas. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tá chegando mais gente, ó. Chegou mais. Eu estou esperando, pode vir quando a gente celebra. Nós temos o costume e a cultura de celebrar o Senhor por essas vidas, e eu queria que você celebrasse junto comigo assim, ó. Aleluia, você está feliz? Deus seja louvado nessa noite. Você que está no YouTube, nós estamos celebrando pela sua vida também. Que o Eterno te abençoe. Bora lá. 1, 2, 3.
Levante sua mão. Que Deus te dê uma semana leve. Ele está segurando a sua mão. Você vai vencer. Vai vencer as tentações, as provações, as barreiras. Nada vai parar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele derrame sobre você graça, unção e força para vencer mais uma semana. Te espero na quarta e no próximo domingo. Viva uma semana extraordinária em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Aleluia. Deus te abençoe. Tchau, family.